Senhor Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que tudo pode faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para poder te agradecer por tudo que tem nos dado, nos feito e por tudo que ainda vai nos fazer. Que a Tua graça nos alcance em todas as nossas necessidades. Levanta-nos, Senhor, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com tuas mãos fortes e braços poderosos. Ó Pai, não permita, Papai querido, que venhamos fraquejar. Dai-nos, Senhor, a força para perseverar, para que nós possamos encontrar o melhor caminho, a melhor conduta, Senhor, diante de Ti, diante do Teu poder. Pai, graças te dou por tudo que tem nos dado, graças te dou pela família, graças te dou pelos amigos, graças te dou pelo ministério, graças te dou pela unção que se derramou sobre nós. E assim nós te agradecemos, Papai querido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Então ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na tua vida, porque Ele é Deus. Ele é um Deus que faz, é um Deus que opera. Então, diante do teu poder, da tua graça, debaixo dessa cobertura, Senhor, que só o Senhor pode nos dar, eu venho te pedir em prol da nação. Entra a tua mão santa e poderosa sobre os países, nossos governantes. Toma, Senhor, a terra nas tuas mãos. Entra, Papai querido, dando libertação, salvação e cura. Toma, Senhor, o setor da Cracolândia. Toma as UPAs, UTI, os hospitais, pronto-socorro. Toma, Senhor, os presídios masculino, feminino. Entra com mão poderosa nos orfanatos, nos asilos. Vai de encontro ao Pai Todo-Poderoso em todos os setores, as ruas, setores familiares. Entra, Pai, Filho e Espírito Santo, para que nada fique oculto em teu nome, Senhor, para que o Senhor venha sempre nos dar entendimento, discernimento, para que possamos entender aquilo que o Senhor nos mostra, aquilo que o Senhor nos dá, tanto em sonho como em visões, como no falar. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, nós só temos que te agradecer. Te agradeço pela minha vida, pela minha família, pela minha parentela, pelos amigos, por todas essas famílias do aparelho WhatsApp, de todos aqueles, Papai, que vêm, Senhor, ali apreciando os trabalhos feitos de tuas mãos para me conduzir a organizar e fazer, Senhor. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado por essas vidas, obrigado por esses companheiros, acompanhantes, aos quais o Senhor designa para que nós venhamos a dar para uma assistência, ajudá-los em espírito e em verdade. E assim nós te agradecemos, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Ontem nós estávamos falando sobre o entendimento, né? Eu estava dizendo que estava abrindo o nosso entendimento. Então, quando nós estávamos fazendo mais uma gravação e mais uma etapa para o livro, e Deus ele disse para mim, para a assistente, estou abrindo o entendimento. E foi maravilhoso, porque eu estava dando algumas declarações para o livro na gravação, e eu parei por um momento, porque Deus falou grandemente no profundo comigo. E estou abrindo o seu entendimento. Então, tem coisas, muitas coisas que nós devemos uma hora parar para ouvir o que Deus tem para nos relatar. Porque muitas das vezes passamos correndo e muitas das vezes não conseguimos nem ver o que está escrito, porque não tivemos o entendimento aberto. Então, nós temos que abrir o nosso entendimento. Porque a Bíblia nos diz que até aquele que passar correndo vai ver o que está escrito. Porque quando o Senhor está na direção, quando é o Senhor que faz, quando é o Senhor que atua,
como é o Senhor que olha e faz tudo, nós devemos ter entendimento, sim, porque é Ele que está no controle, é Ele que está à frente de tudo, Senhor. Então, nós temos somente que agradecer. Agradecer ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem nos dado e tem nos feito. Então, nós temos que agradecer. E é por isso que eu louvo esse louvor. Te agradeço, te agradeço, Senhor, aleluia, Jesus. Te agradeço, Senhor, te agradeço, te agradeço, Senhor. Então eu agradeço Ele por tudo. Agradeço, Senhor, pelas coisas boas e agradeço ao Senhor pelas ruins. Porque com as coisas ruins, Ele me capacita, me dá experiência, me deixa mais forte. E muitas das vezes as coisas boas a gente agradece, porque é aquilo que gostaríamos de obter. Então o Senhor nos agracia, dando a nós a nossa petição, nos concedendo a petição. Mas as coisas ruins nos fortalecem. Aquilo que não te mata te fortalece. Porque será testemunho lá na frente. Então, muitas das vezes temos que passar tribulações, adversidades, lutas, provações, para que isso seja de testemunho. Porque a Bíblia diz, e sereis a minha testemunha. Se Deus ele fala comigo e contigo que serás a minha testemunha, nós seremos a sua testemunha, então nós vamos ter que passar para que nós mesmos possamos contar. Olha, eu estava em tal lugar, então você vai dizer, vai contar esse testemunho, vai dizer ali o que você passou, e ali vai servir para outras pessoas. Olha só quantas vidas, quantas almas, o testemunho que foi colocado dentro dali. Das redes sociais foi no YouTube, ali veio um rapaz e depois o outro traficante colocou meu testemunho. Então você vê que esse testemunho serviu para a vida dele. E ele colocou e a lista aí decolou, isso daí foi para tudo quanto foi de países. Se hoje eu trabalho para alguns países, eu sirvo alguns países com a minha fé, com aquilo que Deus me deu, foi por conta do meu testemunho. Do que Deus fez na minha vida, de onde Ele me tirou, do que eu passei no processo. Para você chegar no propósito, você tem que passar o processo. Ninguém passa ninguém passa e vai alcançar o propósito se não tiver o processo. Muitas das vezes a gente procura a porta larga, que é a porta da facilidade, é a porta que o adversário abre para que nós façamos. Mas preferimos passar pela porta estreita. É aonde o Senhor nos conduz. É aonde o Senhor nos leva. É a porta estreita, porque a larga é a porta de Satanás. Mas a estreita é a porta do Senhor. Aonde Ele nos conduz, aonde Ele nos leva, para que nós passamos pelo caminho estreito, passamos pela dificuldade, a adversidade, mas nós chegamos no propósito. Nós não podemos desistir. Nós temos que ter um equilíbrio para chegar. Nós temos que fazer acontecer. Então, quando você ouve a palavra, quando você mastiga a palavra, quando você engole a palavra, quando ela vai em teu ventre, ela cai ali com doce como mel, por mais dura que ela seja. Mas o Senhor, Ele fala comigo e fala contigo. Agora faz acontecer. O fazer acontecer é você viver o que você prega. E pregar o que você vive. Eu vivo o que eu prego e prego o que eu vivo. Muitas das vezes as pessoas elas olham e falam para mim. Como até o meu próprio filho que está aqui diante de mim. Mãe, a senhora tem que falar direito. É o jeito que eu falo. Por causa que ele acha que eu estou falando com arrogância ou com raiva, com ira.
tirado, igreja. Ele já teria tirado, é uma autoridade que ele nos dá. Ele dá para cada um autoridade. Um jeito de se expressar, um jeito de falar, um jeito de andar, um jeito de pegar, um jeito de ministrar. É autoridade, porque ele nos dá autoridade. Porque ele fala comigo e contigo nos dê autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. É o que ele dá. Então você tem que dar autoridade. Você já imaginou como que você vai chegar diante de alguém que está ali, coberto, ali, sustentado por espíritos malignos, e você vai dizer: olha, por favor, sai dele. Ele vai olhar para a tua cara e vai rir da sua cara. Porque Jesus, quando chegou diante da legião, sabe o que ele disse? Ele olhou para a legião e falou: quem é você? Ele falou: somos muitos. O nosso nome é meu nome é legião, porque somos muitos. Jesus olhou para ele e falou: sai dele. Tá? Porque ele viu que ali tinha autoridade e poder. Então, se você tem autoridade, use. Se você não é autoridade, não. Tem que ter autoridade. Porque tem muitos autoritários aí que não expulsam até uma puta tirar uma legião do corpo de um homem ou de uma mulher. Então temos que ter autoridade, veja. Esse meu jeito de falar, esse meu jeito de agir, Jesus não mudou, Deus não mudou. Não vai ser o homem que vai mudar, e nem a mulher. Eu vou ser assim. Eu só não vou ter assim que eu vi da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Quem faz isso é Gabriela. Então eu não tenho síndrome de Gabriela, mas eu tenho autoridade que me foi dada. E ela veio do alto, eu veio para dizer do alto. Então ele me deu essa autoridade. Porque eu já tive um filho que faleceu nos meus braços. Ficou por 40, quase 40 minutos em óbito. Ele tinha 24 dias de nascido. E eu olhei para o alto e disse para Deus: devolve a vida dele. E ele é seu. E tudo que dá esse espírito da morte, ele vai sair da presença do meu filho. Eu não era cristã. Não conhecia a palavra, mas eu já tinha autoridade. Ela só foi moldada e apresentada e lapidada. Mas Deus, ele fez o quê? Ele limpou. Ele limpou o campo, ele fez florescer. Então é dessa maneira, igreja, que nós temos que nos sentir e não deixar ninguém nos parar. Ninguém. Você pode estar andando, se arrastando, se enrolando. Não deixa ninguém parar. Eu não deixo. A pessoa pode vir tentar me denegrir, pode vir tentar manchar minha imagem. Mas quem foi que me criou? Quem foi que me sustentou? Quem foi que me formou? O grande eu sou. Foi Deus. Então, para a pessoa me destruir, manchar minha imagem, me sujar, fazer a coisa, ela tem que fazer o que? Ela tem que derrubar quem me criou. Ela tem que derrubar quem me guarda. Eu não tenho qualquer protetor, eu não tenho guarda-costa, eu tenho Deus vivo que me sustenta em toda hora. Está me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. Nós temos que viver assim, viver em fé. Viver em fé, acreditando que Deus é o teu Deus e não há outro. Não há outro. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo e está contigo. É dessa maneira que o Senhor faz. Então é isso que nós temos que fazer. Acreditar. Acredita, creia. Então nós temos que abrir o nosso entendimento para que nós possamos atuar, fazer, para que o Senhor venha sempre nos responder às nossas petições. Amém? Então, bora lá para a palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. Eita, que papai vai tratar com nós. Eita, Deus. Aleluia. Amém? Jeremias.
Elias, capítulo 18. Aí a palavra do Senhor, ele fala que Judá e o oleiro soberano, eita Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Perdão, igreja. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? E diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aí o Senhor, ele fala: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir. Se a tal nação se converter na maldade, contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Amém. Igreja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que tudo faz e opera milagres e maravilhas. Que seja o Senhor Deus a continuar a falar pela boca de tua serva, e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém do trono e da boca do Senhor. Ele fala aqui, com a palavra sobre o oleiro, o que ele faz? Ele pega o vaso está estragado, o vaso quebrou, o vaso rachou, o vaso tricou. Deus, ele não remenda vaso, igreja.
honra nos outros. O que você não pode é fazer as costas do outro de legal para você subir. Porque Deus está vendo que quando Deus abate, Jesus, ele desce, quando ele desce, pisa na terra, é hora de conselho. Está me entendendo? Mas ele fala na Bíblia, para mim, para você, e comerás o melhor dessa terra. Ele fala para mim e para você, e haverás abundância no seu cereiro, na tua casa, no meio dos seus. E aí ele fala que nós teremos o melhor da terra. Se nós teremos o melhor na terra, gente, então para de indicar, não é mentiro. Para de namorar. Para de murmurar. Deus está mostrando a terra que mana leite e mel. E você está murmurando, você está lamuriando. Ai, pastora, mas o nosso tesouro, a nossa riqueza está no céu. Sim, está no céu. Mas não é por conta disso que você vai ficar passando a mendigar. Se Deus está dando você a oportunidade de vencer, a oportunidade de vencer, vai e vença, porque é Ele que dá a porta. Ele fala comigo e contigo, eis que colocarei uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém poderá fechar. Sem
papai. Está me entendendo, igreja? Então, Deus, quando Ele fala comigo e fala contigo nessa mensagem do oleiro que desce, que Ele vai descer, vai pôr a gente para descer, sabe aquelas esteiras? Ele põe na esteira, roda a esteira e faz você descer. Aí você desce, aí você chega na casa do oleiro. E quando você chega, você vê ali vasos moldados, vasos inteiros, mas você está quebrado, está rachado, está trincado. Aí você olha para você olha à sua volta, olha para o seu interior, olha para o seu exterior e vê que o vaso está faltando muita coisa. Mas aí você pensa, aí Jesus vai, Deus fala comigo e com você, podereis eu refazer este vaso? Hã? Podereis eu refazer esse vaso? Olha a pergunta que Deus está falando comigo e contigo. Ele está te perguntando, podereis eu refazer este vaso? Poderei eu fazê-lo de novo? Ei, igreja, agora é hora de mover a tua fé. É hora de mover a fé. Pode, porventura, fazer de novo este vaso moleiro? Deus pergunta para mim e para você. Eu digo para Deus, pode. Porque quando eu aborreci, eu bebi tudo. Fiquei uma abominação. E Deus fez de novo. Fez de novo. Muita gente pergunta na minha pele. Eu não passei essas coisas na pele. Que eu não passo, sabe por quê? Porque quem curou e tratou foi Deus. Foi Ele. A porção que Ele usou em mim. Ele fez de novo. Ele quebrou. Deixou sem nada. Mas Ele falou, agora eu vou fazer de novo. Mas eu vou fazer um vaso e vou encher ele de poder. E foi o que Ele me deu, autoridade e poder, para ir acima de Satanás e seus demônios. E dizer para este demônio que o meu Redentor vive. O túmulo está vazio, igreja. É isso que você tem que fazer. Você não tem que temer a Satanás, você tem que temer a Deus. É Ele que é o Senhor de todas as coisas. Ele é. Então, quando você começar a ver verdadeiramente que Ele pode mudar a tua história, porque eu creio que Ele mudou a minha história, Ele está mudando cada vez mais, porque a minha história Ele já escreveu, igreja. Você é uma das mulheres Muitos perguntam da minha pele, eu não passei creme, não passei nada. A mão que desceu sobre mim foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que desceu sobre mim. É nisso que você tem que crer, que você tem que pensar, que você tem que acreditar, que o Senhor ele faz coisas grandes, maravilhosas na minha e na sua vida. Nós temos apenas que crer, nós temos apenas que acreditar, nós temos que apenas vivenciar a fé. Vamos vivenciar essa fé. Desperta essa fé que há em você. Desperta essa fé que há em você, mulher, em você, homem. Acredita que o nosso Redentor, ele vive. Ele diz que eis que estou à porta e bato, se abrir, se hará comigo e eu contigo. Ele diz também no livro de Apocalipse, ele fala que colocou uma porta diante de mim, diante de ti, a qual ninguém pode fechar, porque essa porta foi ele que abriu. Ele abriu portas para mim, ele abriu portas para você. E quando ele chegou diante ali, quando nós subimos ali, descemos a ladeira para poder chegar na porta do oleiro, ele disse para mim e para ti que ele iria fazer algo tremendo na minha e na tua vida, que ele ia mudar. Ele ia mudar. Hoje é dia de conserto, é momento de conserto. Todo dia é dia de conserto. É dia de transformação. É dia de moldar caráter, dignidade, honestidade, obediência. É dia de essas coisas, igreja, que nós precisamos fazer. Porque o olheiro, ele está aí, colocando ali, todo ali esse conteúdo de barro no moinho, para poder mudar, para poder amassar, para poder moer. Porque ele quer fazer um vaso de honra.
Ele quer que você seja um vaso de honra, ele quer que eu seja vaso de honra, ele quer que você seja vaso cheio de poder, eu seja vaso cheia de poder. É isso que ele quer na minha e na tua vida. Ele não nos chamou para ser covarde, ele nos chamou para serem bons soldados do seu exército, ele é o general do exército. E quando ele fala que coloca uma porta diante de mim, de ti, sabendo que temos pouca força, mas não negastes o nome dele. Ele fala, sei que tem poucas forças, mas não negaste o meu nome. Então permanece, não negue o nome dele. Permanece, ainda que Satanás esteja te espremendo, ainda que Satanás esteja te estreitando. Deixa ele estreitar, deixa ele espremer, porque quem te faz de novo moda, quem te recolhe, acolhe é o Jeová Jireh, o Deus de si, elabane inesai, erikim madadachoi, arekenemandere komadasharedai, oh vahandim devadisa, erikandam de chomamande inesai, Eneminikin, Nemedekema, Aribidish, Nimidalo, Canderebedia, Chanemetsin, Harakanabacho, Iya, Henamashanebadish, Remondarekin, Eredin, the Padre de Sam, Aresh, Aresh. Igreja, aleluia, Jesus lindo, maravilhoso, és o teu poder que desce sobre a terra, sobre a tua serva. Eu glorifico, Senhor, a cada dia, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, toda a minha vida em ti, Senhor. A minha vida é tua, eu não tenho nenhum milímetro dela para mim. Ela é tua, Jesus, porque me entreguei de corpo, alma e espírito aos teus desígnios, ao teu louvor, aleluia. Oh, aleluia, Jesus lindo. É isso que você tem que fazer, igreja. Abre o teu coração e se derrame aos pés daquele que pode te erguer. Daquele que ainda que te mova, ele vai e leva você para o caminho para te moer. Mas ele te faz novo, te levanta, te ergue e te põe no altar para ser vaso de honra. E ainda te enche de poder. Olha aí, Jesus, pega ela. Eita, papai. É dessa maneira, igreja. Então, acredite. Ele muda a tua história e muda a minha. Ele mudou a minha história e está mudando a cada dia. A cada dia ele está virando uma página, uma página deste livro da minha vida. E ele está ali falando para mim e para você, lendo a nova história. Porque a minha história ele já escreveu. Ele não está ali todo dia escrevendo a minha e a sua história, não. Ele já escreveu. O que nós fazemos é retardar os desígnios dele. A gente não pode parar ele, mas a gente pode parar aquilo que ele determinou para nós. Então, igreja, temos que prestar atenção nesse negócio de, ai, olha o que o diabo fez, Satanás falou. Não. É nós que mudamos, nós que paramos a história. Então, não deixe ninguém te parar. Vai em frente, vai avante, porque à tua frente é um Jesus de Nazaré, o homem das mãos curadas, ao qual te levará até o Pai. E quando você chega diante do Pai, ele fala, ei, coloquei uma porta aberta diante de ti. A maçaneta está para o lado de dentro. Abra. Se quiseres abrir, e eu entrarei. Então, é isso que ele fala comigo e contigo. Então, está nas tuas mãos, está nas minhas mãos, está no teu poder, está no meu poder. Porque ele deu livre-arbítrio para mim e para você. Agora, obedece quem tem juízo e manda quem autoridade tem. Amém, igreja. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma manhã de domingo abençoada no nome de Jesus, entre muitas. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida. Eu vou deixar aqui um pequeno testemunho, eu disse a vocês. O meu filho Alan, aquele ouvido, mexe, falo para vocês, o que está com câncer, ele no dia 19 de março se rendeu aos pés do Senhor, né, clamou a Deus ali, nós clamando,
orando ao Senhor, e ele se rendeu, e eu pude contemplar com olhos abertos o Espírito Santo de Deus se levantar do altar e vir ao encontro dele, estendendo as mãos. Então, igreja, e ele se rendeu. Agora é por conta e risco dele, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque quando nós recebemos, quando o Senhor vem nos receber, ele sabe que ele foi ali, ele pediu de todo o coração, porque ele está no leito da dor. Mas agora, e vou dizer algo para vocês, ele estava com o sacro escrotal, que é o órgão genital dele, maior do que uma bola de basquete. Para a honra e glória do Senhor, gente. E ele também estava pesando 120 quilos de inchaço. Ele murchou como uma bexiga, até o sacro escrotal. A única coisa ainda que ele está andando com um pouco de dificuldade por conta ainda dos pés. Porque o Senhor está fazendo e moldando aos poucos. Mas Deus já deu uma grande vitória. E eu comecei a verificar, foram 3 dias que ele estava ali num manuseio de Deus. Mas depois eu comecei a contemplar e verificar que ele começou a ter uma mudança como se estivesse andando para trás. Porque Deus, para a honra e glória do Senhor, ele me dá visão, ele me dá a ouvidez, ele me dá o discernimento disso, e eu posso ver, porque ele me dá sinais de quando as pessoas estão com falsidade a meu respeito, quando estão tentando me ludibriar, me enganar e passar por cima de mim. Deus me dá sinais, e eu vejo esses sinais, e eu vi esses sinais. Então, quando foi, eu disse a ele, se você o recebeu de todo o coração, pratique o recebimento. Porque o Senhor, ele te deu, está te dando a cura, ele te deu a cura. Porque tu tem que saber que ele é Deus, mas ele também sabe quem é você. Então, eu disse isso a ele, após, quando terminou o culto. Então, sabe, igreja, nós temos que prestar bem atenção no que nós fazemos, porque está pensando que Deus é bom, está pensando que você vai enganar Deus, não vai enganar. Sabe, o engano, o ódio, a falta de caráter, tá me entendendo? As falcatruas, ela não entra no reino dos céus. Você tem que se arrepender de todo o teu coração. Aqui na terra você pode fazer o que quiser. Você pode se prostituir, você pode roubar, você pode matar, você pode adulterar, você pode fingir, você pode fazer todas as falcatruas que você quiser. Você permanece aí. Agora eu quero ver você entrar no reino dos céus com todas essas imundícias. Não entra, queridão. Não entra, queridona. Não entra, porque Deus ninguém engana. Você pensa que engana Deus. Lúcifer estava lá, Deus está dando só corda para ele. E ele vai lá, põe fuxica com um, fuxica com o outro, todo mundo veio e fala, vamos se aliar a ele, que ele vai derrubar Deus. Coitado. O que ele fez? Quando ele, vou construir, vou levantar uma glória maior que a sua, Deus falou, está hora de descer, neném. Pois ele a terça parte para fora. Eu dou risada, sabe por quê? Porque meu Deus é lindo. Ih, já servi esse demônio aí, você está me entendendo? Ele não arrumou, ele comigo não arruma nada. Então eu vou com Deus. Mas ele vai permitir, e aqueles que estão à minha volta, poder fazer isso, vir com falsier para cima de mim, falsinete, a falsinete, mas comigo vai virar peso. Eu espero que também não vire com vocês. Ai, meu filho se converteu, está no caminho do Senhor. Olha só que maravilha. Aí tem aquela coisa, mãe, eu vou ali. E pode contar que esse ali, eita, esse ali vai na prostituição, vai nisso, vai nas drogas, vai naquilo. A gente tem que profetizar? Tem. A gente tem que estar, olha, eu profetizo que meu filho será um profeta. Eu profetizo, que eu disse, porque Deus ele tem uma promessa. Só que o engano ainda prevalece, né? Pastora, mas também não é do dia para a noite. A partir do momento que você se converte, ou você não se converte. Esse negócio de ficar aceitando, recebendo Jesus de meia boca, isso aí comigo não vira, não. Porque eu precisei apodrecer. E quando eu fui com ele, não foi de meia boca, não. Foi de meia boca, não. Eu fui com tudo. Me joguei mesmo. Mergulhei no oceano do Espírito. Você está me entendendo? E quando eu submergi, quando eu cheguei aqui em cima, eu falei, eita, papai. Foi ele que eu vi diante de mim. Porque foi tirado as escamas dos meus olhos e a cegueira dele também. E eu vi aquele que poderia guiar-me nos meus caminhos e conduzir a minha vida.
que é Jesus Cristo, e aquele que é o autor da minha vida, que é Deus. Entendeu? Então, nós temos que fazer dessa maneira. Porque eu fiquei 40 anos na magia negra, mas eu vim para Jesus de corpo, alma e espírito. Então, esse negócio de aceitar Jesus, receber Jesus de minha boca, comigo não vira, não. Você recebe ou você recebe. Não tem esse negócio de, eu vou receber hoje, mas amanhã eu posso ir lá adulterar. Mas aí eu peço perdão, ele me perdoa, e depois de amanhã, será que eu posso fumar uma maconha, cheirar uma farinha? Mas ele me perdoa, porque ele sabe que o homem é fraco, que o cair é do homem levantar de Deus. Está na hora de tomar vergonha na cara, se converter ao Espírito Santo e parar com essas abominações, porque o Senhor se alegra disso. Então, se for assim, então, eu venho aqui, prego a palavra, Senhor, vai ter uma roda da macumba, eu me ligo naquele samba de roda, deixa eu ir para lá, rodopiar, virar, de receber os demônios para eu usar o meu corpo, depois eu volto para o Senhor. Que conversa é essa? Porque antes eu tinha aquela mania de, Senhor, eu peço 5 minutos para o Senhor para me dar, para me arrebentar essa fulana que está falando de mim. Deus olhou bem na minha cara e falou, deixa eu dar um jeito nessa neguinha aí, que ela está achando que os meus caminhos é de brincadeira, de domindolê. Ele mandou eu ir visitar um ministério. Quando eu cheguei no ministério, quem era que estava pregando? Marcos Feliciano. Ele pegou e disse assim, ei, você aí, Deus manda te dizer, você aí, mulher. Ele pegou e falou que está na hora de você tirar esse sangue de cangaceira, esse sangue de contendeira, esse sangue de baiano, de pernambucano e começar a receber o sangue de Cristo. Tá? Eu levantei, fiquei de pé na igreja e falei, é comigo que Deus está falando na frente de todo mundo. Quis nem saber. Aquele dia eu me converti. Tá? Que conversa é essa? Sabe? Então, quer dizer que eu já estava 2 meses no caminho do Senhor com essa palhaçada? As irmãs vinham falar alguma coisa para mim, eu falava, não me enche não, não sei o quê, papapá, toda coisa, sabe? Eu peguei e falei, gente, eu preciso mudar isso aí. Aí Deus pegou e falou, deixa eu dar um toque nela. E ele deu um toque, é um toque no altar. Deus é lindo, gente. Então, vamos aí fazer o ID de Deus? Vamos fazer o ID de Deus? Vamos fazer o ID de Deus? Então, bora lá fazer. Porque é dessa maneira que ele faz. Então, vamos se converter de todo o coração. Então, esse é o testemunho que eu tenho para dar. Então, abra suas mãos e vamos dar a bênção apostólica. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja. Abrindo um parênteses, o propósito das quintas-feiras, que é a oração, é 6 quinta-feira mais uma. E eu, na última quinta-feira anterior, eu disse 7 quinta-feira mais uma. É 6 quinta-feiras mais uma. Amém? Que o Senhor os abençoe e tenha um domingo abençoado no nome de Jesus.